O da Folha de São Paulo trata um assunto que eu acho que é interessante, porque a esquerda tem falado muito nisso. A esquerda tem falado sobre golpe parlamentar, golpe do Congresso, que a derrota do Messias seria um golpe do Congresso. Isso não faz sentido nenhum, meu amigo. O Congresso é a casa do povo mesmo, é a representação popular. Por definição, é a voz do povo, né? Então, o governo Lula está reclamando de que o executivo está mais fraco e o Congresso está mais forte. Mas não deixa de ser curiosa essa história, porque por que o Executivo era mais forte que o Congresso? Lembra, os poderes da República, todos eles, deveriam ter a mesma importância, né? A ideia da República é justamente estarem os poderes brigando entre si, cada um por mais poder, de forma que a coisa fique equilibrada. Se você dá um poder a qualquer um deles, o poder geral sobre os outros todos, você fica uma ditadura absolutista, uma monarquia absolutista. Não interessa qual poder que seja, o poder corrompe, né? Então, uma coisa curiosa é essa. E, de fato, se você reparar, uma tônica muito comum no Lula 3 foi o fato de que ele não conseguiu dobrar o Congresso como ele fez no Lula 1 e Lula 2. O Lula 1 e Lula 2, o Lula conseguiu dobrar o Congresso, muita vontade, aprovar tudo que ele quis e algumas coisas que ele não queria, ele aprovou também, aprovou tudo com o Congresso, né? Por que agora o Congresso está tão forte em relação ao Executivo? O que está havendo com esse, qual que é esse fenômeno, né? É lógico, o pessoal da esquerda diz que não, que é o golpe, que é o Bolsonaro golpista dando um golpe. Como que o Bolsonaro está preso, cara? O Bolsonaro não consegue nem falar com ninguém, não pode nem sair de casa. E como que ele daria um golpe convencendo todos os senadores e deputados a fazer uma... E, cara, isso não faz nenhum sentido, essa ideia. Mas cabe a pergunta, por que o Congresso está mais forte agora? Por que o Executivo está fraco dessa vez, né? É culpa do Lula exclusivamente ou tem mais coisa nessa história aqui? A minha visão disso daqui é aquilo que eu falei já para vocês, é que o que está acontecendo é uma mudança de foco da população. O Lula fez de tudo e mais algumas coisas que não podia para ganhar a eleição lá. Botaram o dedão na balança para eleger o Lula com muito sufoco, com toda a roubalheira do mundo, conseguiram botar ali 1, alguma coisa por cento ali na eleição, ele ganhou. Mas o Congresso não acompanhou o Lula, o Congresso foi para a direita. O Lula percebeu que ganhar sem ter o apoio popular, ganhar na base do transplante, né? O Lula é um presidente transplantado, né? Foi transplantado lá no lugar dele, né? Tá dando rejeição. O problema é esse. O problema é que o Lula está em desacordo com a vontade popular. Por que o Congresso está tão forte? Porque ele está de acordo com a vontade popular. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Tolete Molinho, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de mais nada, é preciso deixar claro que não é só isso, tá? Esse é um dos fatores que levou, de fato, o Lula a ter menos força do que o Congresso, porque teve outros fatores que fizeram uma diferença muito grande, né? Na verdade, o Lula teve muita facilidade em conquistar o Congresso lá em 2002 até 2010, né? Lula 1 e Lula 2, né? Justamente porque ele tinha o mensalão, ele pagava, né? Ele dava dinheiro para o Congresso, né? O primeiro mensalão que aconteceu no primeiro governo do Lula era direto. Cada deputado ganhava 350 mil reais por mês para votar com o governo. Dinheirinho na conta, meu amigo. Pix na conta ali, 350 mil reais por mês. Tu não votava nos projetos? Pô, é muito difícil ter resistência para não votar. 300 na sua conta particular, dinheiro seu, para você fazer o que quiser. Quiser gastar com puta, bebida, cigarro, gasta com o que você quiser, né? Aí, o que aconteceu? Descobriram o esquema do mensalão, né? Porque como é que funcionava o esquema do mensalão? O governo contratava uma agência de propaganda do Marcos Valério, que tinha uma agência de propaganda lá em Minas Gerais, para fazer campanha para o governo. Pagava verbas absurdas, milionárias, né? E até fazia propaganda, tinha propaganda lá, fazia as propagandas do governo e coisa e tal, mas é lógico que sobrava muito dinheiro. Esse dinheiro o Marcos Valério desviava para quadros dentro do PT que faziam a redistribuição para cada deputado e senador da base do governo. Esse era o esquema do mensalão lá atrás no governo Lula 1, né? Então, nesse momento, o Lula conseguiu governar dessa forma, pagando os deputados, né? Quando isso caiu, o Lula descobriu uma outra maneira de governar, pagando os deputados.
Não era da mesma maneira, mas era indiretamente. O deputado fazia uma emenda orçamentária para mandar dinheiro para alguma obra na cidade dele, que no final das contas, aí, se o deputado quisesse fazer alguma obra, combinar com alguém para receber um 10% ali, né, podia fazer isso. E o Lula só aprovava as emendas dos deputados que votavam favoráveis a ele. Então é uma espécie de mensalão, era basicamente a mesma coisa que o mensalão. Saía no orçamento do União, o deputado botava a emenda dele orçamentária ali. Se fosse um deputado que estava votando com o governo, o Lula aprovava, mandava pagar. Se o cara não votasse com o governo, nunca as emendas dele eram aprovadas, né? Então aí já começou o primeiro problema, porque embora esse segundo esquema fosse também um escândalo absurdo, ninguém reclamou disso. Quem resolveu isso foi o Bolsonaro, em 2019, com a implementação do orçamento secreto. O orçamento secreto, embora muita gente critique, diga, ai, que absurdo, porque orçamento secreto, não sei o que lá. Na verdade, foi um ganho enorme para o parlamento isso. Por quê? Porque continuou esse esquema do deputado poder propor emenda orçamentária, mas agora é segredo saber qual deputado que propôs aquela emenda. Então o presidente não tem como saber qual deputado que propôs. E aí ele não pode mais comprar os deputados como o Lula fez no Lula 2. No Lula 1 foi mensalão, no Lula 2 já foi esse esquema das emendas parlamentares, né? E aí o Lula, sem comprar deputado, o Lula não consegue governar. Esse é o grande problema dele no Lula 3. Ele tentou fazer outras coisas, tá? Verba de saúde, não sei o que lá, comprar de outras maneiras. Por isso que eu digo que foi mais do que isso. Isso foi um fator que certamente dificultou o Lula controlar o Congresso. O Congresso ficou mais forte depois do orçamento secreto, não porque faça roubalheira. Faz roubalheira, tá? Tudo em Brasília tem roubalheira. Tudo lá tem Brasília, tem roubalheira. Mas também tem mais poder. Os congressistas podem fazer isso sem ter que aprovar tudo que o Lula quer. Eles podem fazer as emendas. O Lula é obrigado a aprovar aquelas emendas sem saber de quem que é aquela emenda, né? Então aqui, ó, olha só que coisa. A perda de poder do presidente da República já envolveu também a edição de medidas provisórias. A derrota de Lula deve forçar próximos presidentes a intensificar a negociação para indicações à corte. Ou seja, o que o pessoal está dizendo é o Congresso está ganhando mais força e o presidente está perdendo força. Existe um outro fator nessa história aí que é justamente a questão ideológica. Se você encarar o parlamento, se fosse todo 100% fisiológico, né? Fisiológico são aqueles deputados que não têm ideologia nenhuma, que estão ali para faturar mesmo, que eles querem a verbinha para ir lá para a cidade dele, para construir a ponte lá, dizer que construiu a ponte, não sei o que lá e pronto. Esses são os deputados fisiológicos. Tem um monte, tá? Um monte lá no Congresso. Mas você começa a ter também agora os deputados ideológicos, pessoas que, não, peraí, eu quero fazer as coisas aqui, eu quero fazer o que o meu eleitor quer, eu tenho uma visão de futuro para o Brasil que é diferente desse negócio. Não estou dizendo que os deputados não possam ter uma parcela de cada coisa, tá? Mas, ultimamente, você tem deputados mais ideologicamente alinhados. E aí qual que é o problema do Lula? Primeira coisa, o Lula, para ganhar a eleição de 2022, ele abertamente, o PT investiu tudo em trazer o Lula. Lembra? O pessoal estava encarando o Bolsonaro como uma pedra no caminho. Um detalhe, não, que o brasileiro esqueceu da democracia. Ai, que Bolsonaro não... Encararam como... É só tirar o Bolsonaro e botar o Lula que tudo vai se resolver. O Lula vai aprovar... o problema é as fake news, a gente vai aprovar o negócio das fake news e vai tudo voltar ao normal. Nunca, não vai voltar ao normal. O mundo mudou, tá? Esse pessoal ficou parado lá atrás, o mundo mudou, não tem volta para trás, né? Mas esse pessoal achava que ia ser isso. Então eles apostaram tudo no Lula ganhando, que acharam que o Lula ganhando resolveria o problema. E não resolveu. Ao contrário, o Congresso entrou com muito mais peso da direita, porque justamente eles investiram tudo que tinham para eleger o Lula, e o resto dos deputados e senadores e governadores ficou até mais para trás. Isso foi o que aconteceu em 2022. Mas aí tem um fator também, um outro fator nessa história, que é o seguinte, normalmente o executivo ele tem um poder maior do que o Congresso, ou pelo menos ele comanda o Congresso, por um motivo muito simples. O Congresso é um monte de gente com um monte de orientações políticas diferentes. Tipicamente é uma mistureba danada, não tem uma orientação clara, não tem um destino certo, um interesse do Congresso, né? O presidente, por outro lado, é uma pessoa só. Se é uma pessoa só, ele tem o interesse dele, ele tem a visão de mundo dele, ele quer levar o país para um lugar X. Então, quando brigam essas duas alternativas, acaba sendo muito mais fácil o presidente ganhar do que o Congresso ganhar. Por quê? Porque o Congresso é um interesse difuso, é um interesse né, misturado com um monte de interesses diferentes ali, né? Só que o que aconteceu nessa história? Né? O grosso da população ficou muito mais à direita. E os deputados e senadores estão captando essa necessidade de se posicionar mais à direita. Então, o Congresso como um todo adotou algumas pautas com muita força. O caso do Bessias foi um caso desse. Um caso que ninguém esperava.
Mas o Congresso foi lá e teve isso. Por quê? Porque teve uma orientação ideológica, tem um posicionamento ideológico diferente. É isso que o Lula não está acostumado. O Lula está acostumado a lidar com o Congresso lá de trás, que primeiro ele comprava, e segundo, não tinha uma visão ideológica própria. Até tinha, assim, sempre teve bons deputados no Brasil, tá? Mas era um ou dois que tinha deputados bons, e o resto tudo fisiológico, todo mundo se vendendo. Então o Lula nunca teve dificuldade de enfrentar o Congresso, agora teve. E ainda teve a questão do orçamento secreto que matou a possibilidade do Lula comprar esse pessoal, né? Então ficou mais difícil para o Lula isso, né? E a tendência não é melhorar não, tá? Porque a tendência é que a população está indo mais para a direita, então o Congresso ainda vai mais para a direita ainda na próxima legislatura. Mesmo que, por hipótese, o Lula ganhe a próxima eleição, eu não acho que isso vai acontecer, mas mesmo que ele ganhe, ele vai ter mais dificuldade ainda, né? O pessoal coloca aqui, ó, a Miriam Leitão diz a rendição do Senado, porque o Senado se rendeu ao bolsonarismo. Não, ô Miriam, o Senado não está nem aí para o bolsonarismo, porque o Bolsonaro está preso, não tem o que fazer. O que eles estão vendo é o seguinte, o povo é Bolsonaro. Vocês acharam que bastava tirar o Bolsonaro lá na mão grande, botando o dedão na balança lá, dando um jeito de descondenar o condenado do Lula e botar na presidência lá, que isso ia acabar com o bolsonarismo. E vocês erraram. Né? Erraram por uma série de motivos. Primeiro, porque entenderam errado o que estava acontecendo. Segundo, porque continuam apegados nas ideias velhas que ninguém mais dá importância. Né? Então, não é que o Senado se rendeu ao bolsonarismo. O Senado se rendeu à pressão popular. O povo está no sentido correto. O povo tem uma orientação clara agora, né? Aqui, ó, o Senado, as derrotas de Lula e o fantasma da República Velha. Ele está colocando aqui, o Luiz Carlos Azedo está falando aqui sobre a rejeição da indicação do Lula. Tem um precedente no passado, foi o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto também teve 4 ou 5 indicações ao STF recusadas pelo Senado, né? E isso aconteceu na crise do florianismo, que pôs fim à chamada República da Espada, né? Lembra, no início, quando teve o golpe lá do Deodoro da Fonseca, né, que destruiu, tirou a monarquia e implantou a república, os dois primeiros presidentes foram milicos, né? Foi o Deodoro da Fonseca, depois foi o Floriano Peixoto. Aí foi uma crise, justamente nessa crise é que destituiu esse pessoal e entrou depois a República Velha, que é a República do Café com Leite, né? Foi depois dessa parte militar da República. E eles estão considerando aqui que é basicamente a mesma coisa que aconteceu naquela época. O presidente ia para um lado, o Congresso ia para o outro. E aí a situação do Floriano se tornou insustentável e acabou entrando o Prudente de Moraes, não foi isso? Isso, Prudente de Moraes, está aqui, ó. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes. Aí o Prudente de Moraes que começou a República Velha, que é a do café com leite, né? Que foi até o golpe do gordinho suicida, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, de certa forma, não deixa de ser uma situação similar. O governo, o Lula, está lutando contra a população, está lutando contra o povo. O povo não quer mais o Lula. O Lula continua insistindo nessa história. Não tem força, não vai conseguir vingar, né? Continua o pessoal falando aqui, o governo Lula acabou? Eu acho que sim, tá? O governo Lula acabou. Não vai ter muita chance, não. Porque ele está numa situação de que se ele for complacente com o Alcolumbre depois dessa derrota, ele vai mostrar fraqueza, não vai ter força para fazer mais nada. Se ele bater no Alcolumbre, ele cria um inimigo no Congresso e aí ele não faz mais nada. Ou seja, o Lula não tem como fazer mais nada, acabou. O Lula agora ele vai tentar, evidentemente, ganhar a eleição para voltar mais forte ano que vem. Fora isso, ele não faz mais nada, não indica mais ninguém para o STF, não faz mais nada, não consegue aprovar mais nada no Congresso, né? Essa aqui é a visão do pessoal. É lógico, o pessoal da esquerda diz que não sei o que lá, que o Sóstenes complementou. É um governo que não consegue, com emendas de bancada, com emendas extras, com cargo, aprovar um indicado para o STF. Acabou o governo, e eu concordo plenamente, né? Agora, do lado da esquerda, o pessoal está dizendo que o Lula foi traído e derrotado e deve reagir. O pessoal quer que o Lula reaja e, mais do que isso, que o Lula vá mais para a esquerda. Tá aqui, ó. É uma terrível verdade, né? Quem que vai nos salvar? Como no velho seriado mexicano, você se pergunta, quem poderá nos salvar? E eu respondo, apenas o populacho, a parte sadia do povão, caso resolva ir às ruas para bagunçar o coreto e dar um rotundo não à fase de espoliação que se avizinha. Ou seja, o pessoal já percebeu que não tem força popular, não tem. Se o Lula tivesse apoio popular, o Bolsonaro tinha.
Toda vez que o Bolsonaro era confrontado, ele chamava uma manifestação e ia 1 milhão de pessoas para a rua. O pessoal da esquerda não consegue isso. Não tem, porque as ideias do Lula não são ideias. Ele acha que ele atende o povo, mas ele não atende o povo. O povo está insatisfeito. Atende meia dúzia de professor universitário e filhinho de papai comunista que acha que sabe das coisas. Tirando isso, não tem nada. Aí, a solução da esquerda é o Lula ir mais para a esquerda, que o Ivan Valente se despede do Congresso e prega guinada de Lula à esquerda, né? Temos que ir mais para a esquerda para conquistar o povo brasileiro, coisa. Isso só mostra como é que esse pessoal está perdido. O Lula está ferrado completamente. Ele saiu da época dele, ele viveu mais do que a época dele e agora está totalmente atrasado, né? Agora, a perspectiva é muito boa, mas cabe uma colocação que foi feita aqui pelo Daniel Pereira na Veja, que eu acho que é muito importante ressaltar também. O histórico desafia o vaticínio de Flávio Bolsonaro sobre Lula. O Flávio Bolsonaro também disse que o governo Lula acabou. Tem que tomar cuidado com isso. O PSDB achou que o governo Lula tinha acabado. No Lula 1, quando teve o mensalão, o escândalo que foi o mensalão, absurdo, roubalheira, dinheiro, não sei o que lá, o pessoal achou que o Lula tinha acabado. Tanto que na época muita gente queria fazer o impeachment do Lula. O pessoal do PSDB falou, não vamos fazer impeachment do Lula, não, deixa o Lula sangrar. Deixa o Lula sangrar até a eleição, que aí na eleição ele perde e a gente ganha. Acabou que o Lula foi aprovado e ganhou a eleição com muita facilidade em 2006, né? Depois, quando veio o Lula 2 lá, que veio mais escândalo de corrupção, mais coisa, começou a Lava Jato, não sei o que lá, o pessoal, não, deixa o Lula sangrar, que agora ele não vai conseguir eleger a sucessora dele, que era a Dilma, né? Ele foi lá e elegeu a sucessora dele. Então tem que tomar cuidado com o Lula. O Lula tem dois fatores que pesam nessa história, como eu falei para vocês. Primeiro fator, o eleitorado do Lula é o eleitorado que não entende de política, que não entende de economia, que não está interessado nesse tipo de coisa. Então é o eleitorado que acaba sendo menos afetado pelas notícias ruins do que a média da população. E segunda coisa, o Lula tem curral eleitoral. Tem um monte de curral eleitoral no Nordeste. O pessoal que dá dinheiro para a pessoa votar e compra voto dessa forma. Ah, mas isso é proibido. É proibido, mas o pessoal faz, cara. Tem um monte disso lá. Tem lugar, tem cidades lá no Nordeste que o pessoal fica esperando a época de eleição porque sabe que vai ganhar um dinheirinho extra para votar em alguém. E, infelizmente, isso acontece pra caramba por lá. Então, isso não se pode subestimar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a gente está muito bem, eu acho que o Lula está na merda, que a situação está cada vez pior para ele, não tem saída, realmente o governo dele acabou, mas a gente não deve subestimar o Lula como candidato nessas eleições, né? O Flávio tem tudo para ganhar, mas não tem nada a ganhar ainda não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.